Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje vamos falar sobre automação residencial. Na verdade, sobre os problemas de automação residencial. Fala galera, hoje vamos falar sobre o Sonoff Mini. Eu já estou tentando há alguns meses instalar uma firmware customizada nele, mas não consigo. No manual deles falam que tem o modo Do It Yourself, onde você consegue até queimar uma firmware nova sua, mas eu não consegui. Eu tentei muito instalar a firmware usando o OTA, que é o Over the Air, ou seja, instalar a nova firmware via Wi-Fi. Você vai lá, coloca o jumper do It Yourself, ativa o OTA e você envia a sua firmware via Wi-Fi para ele. Mas isso não funcionou, eu tentei mais de um Sonoff, eu tô agora com 12, 13, 14 Sonoff Mini, todos que eu testei não funcionaram. Aí, o que eu fiz? Eu abri ele e abrindo ele você consegue ver as 4 vias dele para você usar o USB e queimar sua firmware usando o USB. Então são 2 de energia e 2 de dados. Então tem uma via de 3.3 volts, tem uma outra via que é o ground, que seria o neutro, e aí tem o RX e o TX. Eu fui na internet atrás e vi que tem bastante gente tentando e conseguindo queimar uma firmware usando essas vias, que é o mesmo jeito que a gente já usou lá no Sonoff Basic. Só que no Sonoff Basic era mais fácil soldar as coisas lá. Aqui no Sonoff Mini é muito pequenininha. Então eu achei na internet um projetinho de impressão 3D, que é isso daqui, que faz um suporte para você colocar uns pinos aqui e conseguir acessar via USB o Sonoff Mini. Eu precisei comprar alguns pinos na internet, são pinos de teste, ele tem uma molinha, mas eu vou mostrar no detalhe para você. E acabou que eu construí isso daqui, ó. Aqui ele já está preparado, soldado, aqui estão os pinos e aqui é o meu adaptador USB para conseguir escrever a firmware nele. Bom, aqui é a plaquinha do Sonoff Mini aberta, esses daqui são os pinos, tá vendo? Ó? Tem 1, 2, 3, 4. Esse é o neutro, esse é o de 3.3 volts. Aqui está o RX e aqui está o TX. Tá vendo como é muito pequenininho? Esse projeto aqui de impressão 3D, ele cria aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui, ó, mas bem aqui tem 4 espacinhos vazios aqui, que é onde eu encaixo os pinos, tá vendo? Os pinos vão aqui. E esses daqui que são os pinos, tá vendo? Eles são bem pequenininhos aqui, ó, e vamos ver se dá pra ver, ele tem uma mola aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tem uma mola, esse daqui é um pino de teste, normalmente eles usam para testar a placa em linha de produção de fábrica. Ao invés de ficar conectando na USB, eles só encaixam esses pinos e aí eles encaixam a plaquinha aqui nesse pino assim, plá, e conseguem testar para ver se está tudo funcionando e tudo mais, tá vendo? Ó, aqui mais uma vez, ele é uma molinha, tá vendo? Então aí o que a gente faz? Com essa pecinha aqui, a gente encaixa aqui os pinos aqui, tá vendo? Ó? Aí eles ficam aqui, ó. E aí eu consigo encaixar ele no Sonoff. E aqui eu colei os fios e aqui tá o meu acesso via USB para tentar queimar a firmware dele. E aí o encaixe dele fica mais ou menos assim, ó. Vou tentar encaixar ele aqui. Eu encaixo aqui e aqui. Aí tá vendo aqui, ó, acho que a câmera nem consegue focar. Ó, bem aqui são os pinos encostando na placa e como tem essa molinha, ele consegue fazer a pressão suficiente para entrar em contato com a placa. E essa peça impressa em 3D, ela é feita exatamente para que os pinos encaixem e encostem na placa corretamente. Mas, de novo, sem sucesso nenhum. Eu tentei várias vezes, o meu computador não identificava o Sonoff Mini, eu pensei que fosse problema de drive, eu instalei os drives atualizados, não deu certo, eu pensei que fosse um problema com o Linux, liguei no Windows, instalei os drives tudo bonitinho e também não funcionou no Windows. Eu realmente não sei exatamente o que está acontecendo, mas não funcionou. A minha alternativa então foi usar a API HTTP que o próprio Sonoff disponibiliza quando você ativa o modo Do It Yourself, o modo DIY. Eu já tinha feito um outro vídeo testando essa API e aí eu fiz até uma coleção lá no Postman que eu conseguia testar e controlar tudo, mas usar o Postman para acender e apagar a minha luz não era o que eu estava planejando quando eu comprei um Sonoff Mini. Ainda bem que a internet já pensou em todos os problemas que eu poderia vir a ter, ou quase todos,
e criou o Node-RED. Na verdade, esse é um projeto open source da IBM e foi o Node-RED que me ajudou a solucionar o problema de automação residencial que eu estava passando com o Sonoff Mini. Então agora vamos lá para o computador, eu vou mostrar o fluxo que eu fiz lá no Node-RED e como que tá tudo funcionando agora aqui na minha casa. Pera aí, antes de entrar em mais detalhe no Node-RED, eu quero só falar sobre a HostGator. A HostGator é uma parceirona aqui do canal e se você está procurando alguma maneira de fazer o seu site, publicar seu site, ter seu domínio, seu e-mail, tudo mais, a HostGator é a solução. Aí embaixo tem o link com um descontão que a HostGator preparou para quem está assistindo esse vídeo. Agora vamos lá para o computador. Aqui no computador, então, essa é a tela do Node-RED. Node-RED é um projeto desenvolvido em Node.js, eu acho que é por isso que chama Node, mas também tem essa coisa dos nós, de um nó ligar no outro e tudo mais. Ele é desenvolvido pela IBM, mantido pela IBM, e é um projeto open source que você pode instalar aonde você quiser. Lembrando então que o Sonoff Mini já tem uma API HTTP quando você ativa o modo Do It Yourself. Aí, para eu usar lá no meu Home Assistant, o que eu queria fazer é converter essa API HTTP para requisições MQTT ou mensagens, né, de pub/sub, de publicação e subscrição dentro lá do meu MQTT, do meu Mosquito. Isso é uma coisa que o Tasmota, que é a firmware que eu quero instalar, já faz automaticamente. Essa parte de pegar o erro e me notificar e tudo mais não está funcionando, eu não sei exatamente, eu não explorei ainda por que não está funcionando, mas eu nem vou falar sobre isso ainda. Então eu vou começar por essa parte aqui de baixo, que ela é mais simples. E aí eu vou te mostrar mais ou menos como funciona o Node-RED e como que eu apliquei aqui. Esse nó aqui, então, esse é um nó de timestamp. Quando eu dou dois cliques nele aqui, eu consigo ver aqui o que ele faz. Então eu falo, ó, ele é um timestamp e aqui eu configuro ele, ó. Tem várias configurações, eu configurei como intervalo de 30 segundos. Então a cada 30 segundos ele vai começar esse fluxo. Logo aqui na sequência, você viu que eu conectei um no outro aqui, eu criei uma função de JavaScript. Aí nessa função de JavaScript eu tenho aqui a lista de todos os meus Sonoffs aqui, com os nomes, o device ID, o tópico que eu quero que ele vire lá no MQTT e, o mais importante, o IP dele. Lembrando que para eu ter esse IP fixo dentro da minha rede, eu fui lá no meu roteador e configurei e falei, ó, esse dispositivo aqui vai ter sempre esse IP. Então lá no meu roteador ele reserva esse IP para ninguém assumir esse IP, só esse device. Então eu crio essa lista e coloco dentro do mensagem payload. Você vai ver que esse mensagem vai caminhar por todos os blocos. Algumas vezes eu transformo, algumas vezes eu adiciono coisas, tiro coisa dele, você vai ver. Então eu coloquei toda essa lista de Sonoffs dentro do payload. Aí logo ele continua aqui, ele vai para o split. O split aqui ele vai fazer o quê? Como eu estou mandando aqui um array, tá vendo? Uma lista. Ele vai multiplicar essas mensagens por essa lista. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5... Eu tenho aqui, eu acho que são 10 ou 11, eu não sei exatamente, 10 ou 11 Sonoffs. Então, aqui que começou por uma mensagem, passando por o split, ele vai transformar em 10 mensagens. Isso por quê? Aqui, cada mensagem que chegar nesse outro nó de função aqui, eu vou fazer uma requisição HTTP. Na verdade, aqui eu estou preparando essa requisição para eu pegar o status desse Sonoff. Então aqui eu vou, configuro qual é a URL, qual é o payload que eu vou mandar por essa HTTP. E aqui, ó, eu adiciono esse tópico aqui na minha mensagem. Você vai ver que eu vou usar esse tópico mais tarde. E aí aqui nesse nó aqui eu faço exatamente a request HTTP. Então, como eu estou configurando tudo aqui, ó, qual é o método, vai ser um post, qual vai ser a URL, essa URL aqui, qual vai ser o payload, e aí vai ser esse daqui. Então ele envia essa request que eu configurei nesse bloco aqui. Assim que ele enviar, eu vou receber a resposta dessa request nesse próximo bloco aqui. Como o Sonoff Mini me responde um JSON, aqui eu vou e transformo essa resposta aqui num objeto mesmo. E aí aqui eu começo a montar a minha mensagem que eu vou enviar para o Mosquito, por MQTT. Então aqui, ó, tá vendo? Eu monto um stat message, que é uma mensagem de status. Aí eu falo qual é o tópico. Lembra que eu configurei o tópico lá naquele bloco de função anterior? Configuro aqui então o tópico, qual é o dado que eu vou mandar. Mando aqui o dado. E aqui, esse daqui é um outro tópico que eu vou mandar para
o MQTT. Então, assim que eu pego a resposta de cada SONOFF, eu vou mandar 2 mensagens para o meu MQTT. Uma é de status e outra é só da energia, se ele está ligado ou não. Então aqui, ó, eu coloco de novo o meu tópico, se ele é power, e aqui eu configuro se ele está on ou off, que é a mesma mensagem que o Sonoff Mini, a API do Sonoff me retorna. E aí aqui de novo eu pego o payload e transformo ele num array de 2 mensagens, e aí de novo eu uso o split. Então imagina que de 10 SONOFFs eu splitei, eles viraram 10 mensagens, e aí cada mensagem eu splito de novo e vira de novo 2 mensagens. E aí aqui eu transformo o payload dessa mensagem, na verdade eu só eu pegando aquela mensagem que eu configurei naquele array e acionando aqui mensagem é igual aquilo lá. E aqui é o meu bloco do MQTT que vai enviar uma mensagem para o meu broker de MQTT, que é aquela mensagem que eu configurei lá antes, entendeu? É um pouco complicado, mas ó, vendo aqui por cima dá para entender, ó. Então, a cada 30 segundos eu pego uma configuração dos meus SONOFFs, splito ela, então transformo essa minha configuração na mesma quantidade que eu tenho de SONOFFs. Então aqui eu vou lá, configuro a minha requisição para a API do Sonoff. Nesse bloco aqui eu faço a requisição lá do info do Sonoff, eu pego se ele está ligado ou desligado. Aí eu configuro aqui qual que vai ser a mensagem que eu vou mandar via MQTT. Aí eu multiplico pelo número de mensagens, que são 2. Aqui eu preparo qual vai ser a mensagem que eu vou enviar para o MQTT. E aqui eu atualizo o meu MQTT propriamente dito. Agora eu vou mostrar para vocês esse segundo fluxo aqui. Ele é um pouquinho mais complicado, mas como vocês entenderam de baixo, vocês vão entender esse daí. Então o que acontece? Esse daqui, ele fica escutando o meu broker MQTT para saber quando eu mandei uma mensagem no meu broker MQTT para ligar ou desligar uma lâmpada. Isso vai acontecer quando eu estiver usando o meu Home Assistant ou qualquer outro sisteminha que conecte no meu MQTT. Então ele fica escutando esse tópico aqui, que é o Command Sonoff Mini. E esse hash quer dizer, qualquer coisa dali para frente, ele vai escutar e vai acionar esse meu fluxo. Então, pode vir qualquer um dos meus SONOFFs que ele vai acionar esse fluxo. Então aqui ele vai escutar todas as mensagens e vai para um bloco de função JavaScript que vai processar essas mensagens. Aqui eu tenho a mesma lista dos meus SONOFFs, tá vendo? Eu vou mudar mais para frente e otimizar o jeito que essa lista é acessada, mas hoje eu estou copiando e colando dentro do bloco. E aí, se você for ver aqui, eu estou splitando a mensagem aqui, então eu vou processar essa mensagem para saber qual SONOFF que eu estou falando aqui. Qual SONOFF é que esse meu MQTT quer acionar, acender ou apagar. E aí eu vou, faço todo o tratamento da mensagem e aqui dentro da mensagem eu coloco. Então aqui eu coloco quem vai ser o target, aqui é o tópico de MQTT que vai ser. Aqui qual é a ação que eu estou fazendo, se vai ser on ou off. E aqui qual é o SONOFF que eu estou falando. Você vai ver que mais para frente eu vou usar outros dados desse SONOFF. Aí aqui eu coloquei essa condição aqui, esse switch é para eu colocar umas condições para continuar ou não continuar o meu fluxo. Então eu adicionei só uma condição que é para saber se a mensagem do MQTT que chegou é power, ou seja, se eu vou fazer alguma coisa para ligar ou desligar esse SONOFF. Porque eu posso ter várias outras mensagens dentro do meu MQTT, dentro desse meu tópico, que não seja ligar e desligar. Nesse fluxo aqui eu só estou tratando ligar e desligar. Então eu filtro aqui e só vai passar daqui para frente o que tiver essa mensagem, essa ação power. Depois disso eu tenho um outro fluxo que é uma função JavaScript de novo, onde eu preparo a minha requisição que eu vou enviar para o meu Sonoff Mini falando se eu vou desligar ou ligar ele. Então todos aqueles dados do Sonoff que eu peguei lá naquele segundo bloco eu vou usar aqui, como por exemplo o IP, o Device ID, e aqui eu pego o payload se eu vou ligar ou desligar ele, entendeu? Aqui eu mando a request propriamente dita para o Sonoff, então aqui é só para enviar. E aqui eu recebo o retorno dessa requisição.
Eu posso ter várias coisas aqui, em geral ele vai dar certo, então eu só pego a resposta do Sonoff e jogo dentro do meu payload. E aqui é que a coisa começa a ficar legal. Como eu recebi uma resposta do Sonoff Mini, eu preciso atualizar o meu MQTT, o status dele. Lembra que tinha uma outra mensagem de status e não só o command de power ou não? Eu tenho o status de power ou não, que é esse daqui, ó. Essa mensagem aqui é diferente, tá vendo? Ela é stat Sonoff. Aquela que eu fico escutando é o command Sonoff, entendeu? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso enviar uma mensagem de estado dentro do meu broker MQTT falando que eu alterei o estado do meu Sonoff. É como se fosse uma confirmação para o MQTT de sucesso de alteração de estado. Então o que eu faço? Ao invés de continuar o fluxo, eu reaproveito o mesmo fluxo que eu tenho aqui para atualização de estado. Então ele termina aqui e vem e conecta nesse daqui, onde ele pega o payload e configura o Sonoff para ele usar a requisição e recuperar o estado do Sonoff. O que acontece nesse caso? Ele entra nesse fluxo, passa por todos aqueles passos que eu falei antes e envia uma mensagem MQTT falando do novo estado desse Sonoff que eu alterei. Então, só voltando aqui para vocês entenderem, ele escuta o meu MQTT, processa a minha mensagem, ele faz aqui a condição se eu estou falando de power ou não, então eu poderia ter outras condições aqui, criar outros fluxos, mas eu só tenho de power. Aí ele vai lá, envia a requisição HTTP via API para o Sonoff que a gente está falando e liga ou desliga ele. Aqui ele envia a request, aqui ele recebe o retorno para saber se foi sucesso ou não e entra no fluxo de atualização de estado do meu MQTT desse Sonoff e aí ele entra no fluxo normalmente. Legal, né? Esse aqui é o meu Home Assistant. Então só para vocês entenderem como que funciona aquele fluxo. Será que eu consigo colocar um do lado do outro aqui? Beleza, então estão aqui os dois, só para vocês entenderem como que funciona esse fluxo. Quando eu clico em um desses botões para ligar a minha lâmpada, ele envia um comando, então ele vai cair nesse fluxo aqui e vai fazer tudo o que eu falei. Só que depois que eu envio, ele vai escutar o estado, se ele está ligado ou não. Então, se ele não conseguir a confirmação do estado, que está tudo certo, ele vai voltar esse botão ao normal. Então, quer ver? Eu vou ligar aqui para vocês verem. Então, eu ligo, ele aciona e mantém o estado. Agora, eu vou fazer uma coisa só para mostrar para vocês, ó. Eu vou só tirar isso daqui, eu não vou enviar a mensagem de estado, eu não vou atualizar o estado dele para vocês verem. Então eu vou testar essa lâmpada aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai acender aqui, mas a interface vai voltar porque ele não conseguiu a confirmação do estado. Olha lá. Viu? É por isso que eu preciso enviar o comando e depois enviar a atualização de estado também. Senão o MQTT não sabe que a luz foi acesa. Entendeu? Então agora vocês vão ver a outra coisa funcionando. Olha aqui. Como eu tenho esse timestamp de 30 e 30 segundos aqui, ele vai automaticamente ir lá no meu Sonoff, pedir o estado dele e atualizar a interface. Então vocês vão ver que eu sem fazer nada, porque a luz está acesa, só porque eu vou conectar aqui, ele vai atualizar sozinho. Quer ver? Ó, deploy. Olha lá, já atualizou sozinho. Você viu? Eu cliquei no botão para atualizar o fluxo, ele já atualizou. Por quê? Porque ele está toda hora lá, de 30 em 30 segundos, perguntando para todos os meus Sonoffs se ele está ligado ou desligado e atualizando o estado aqui. Isso é legal porque se eu acender ou apagar no interruptor na parede, eu também vou ter a atualização aqui, entendeu? Muito legal, né? Esse é o meu fluxo do meu Node-RED. Eu vou publicar lá no meu GitHub e o link vai ficar aí na descrição. E o Node-RED salvou o dia. É isso aí, não salvou o dia, mas como salvou o meu projeto de automação residencial. Espero ter ajudado vocês a conhecer mais o do Node-RED e como que eu fiz todo o fluxo lá do Node-RED. Eu vou publicar todo esse meu fluxo lá no meu GitHub. Vai estar lá no meu GitHub sobre OpenHome. Eu já tenho esse repositório há muito tempo, eu vou adicionar esse arquivo lá. Se você tem alguma solução para o problema que eu tô tendo aqui para instalar firmware no Sonoff Mini, me ajuda aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, se você tem alguma colaboração para todo esse conteúdo desse vídeo, usa aí os comentários também. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados sobre automação residencial aqui da minha casa. Não esquece de você deixar o seu joinha, assinar o canal, ativar o sininho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e
Tchau!